Olá, quarto ano. Aqui é a professora Daniela. Como é que vocês estão? Como é que foram as atividades essa semana? Pois é, essa semana a gente começa a segunda semana de 2021, certo? Então, nós vamos ter aqui a nossa aula 1 da segunda semana, tá? Com língua portuguesa. Hoje é quinta-feira, dia 11 de março, dia 11 do 3, certo? E aí, para essa primeira aula, a gente vai fazer uma revisãozinha do quê? Do alfabeto. Eu sei que parece uma coisa muito simples, né? Que você já vem vendo desde que entrou na escola, mas o alfabeto, ele é a base, né, para a nossa leitura. E eu sempre estou falando com vocês, ler é muito importante, praticar a leitura é muito importante. E sabe quem é um grande aliado para treinar essa leitura? A escrita. Então, o alfabeto entra com tudo nisso, né? É uma coisa simples, mas que é importantíssimo a gente estar sempre treinando e saber também a ordem dele, certo? Já vou falar sobre isso. Mas primeiro vamos falar de uma coisa importante. Aqui vocês têm no enunciado que eu coloquei para vocês a importância do alfabeto cursivo, a letrinha de mão, que todo mundo conhece como letra de mão, certo? Aqui nesse enunciado eu estou pedindo o quê? Para você praticar sempre que puder, o máximo que você puder, a letrinha de mão. Aí muitos vão dizer, professora, mas no celular a gente usa a letra de forma, aquela letra palito, que é essa daqui, né? Aí, no celular, no computador, todo lugar a gente vê essa daí. Sim, eu sei. Mas para quem ainda está estudando, está começando no mundo da leitura, está aprendendo, treinando e praticando essa parte aí, a questão da letra de mão, ela se torna muito importante. Você sabia que ela ajuda você escrever à mão, ajuda a se concentrar, a prestar mais atenção na escrita, no que você está escrevendo? E isso ajuda também a praticar a leitura, porque quando você está escrevendo, você está lendo. Então ajuda a praticar a leitura, a ter mais atenção. Vocês sabiam disso? A coordenação da mão em relação ao raciocínio, ao seu pensamento, um conjunto, viu? São parceiros aí. Então, olha o que você está ganhando treinando a letra de mão. Se você puder, treine bastante, porque quanto melhor você ficar na escrita e mais rápido, mais você vai estar com atenção nas palavras, né? Vai estar com atenção na leitura em si. Então, ajuda nesses dois aspectos e na própria coordenação também do movimento. Você fica mais rápido para escrever. Então, olha o tanto de coisa boa que traz a letrinha de mão. E aí, no caso, para você fazer uma boa letrinha de mão, você tem que estar lembrando como é que escreve, não é verdade? Então, por isso que eu trouxe para você o alfabeto. Ó. E eu trouxe essa tabelinha, que é bom até você guardar aí na sua casa. Depois que você tirar foto para me mandar, você pode até recortar, fazer como se fosse um modelinho, né? Guardar para você ter um modelinho sempre que precisar. Porque quando a gente está estudando, a gente às vezes esquece, não é? Então, aqui você pode ver, ó, a professora trouxe o alfabeto. Vamos dar o exemplo aí do A, né? O alfabeto de forma, esse palito aí, né? Letra palito, de forma maiúsculo, e o alfabeto de forma, letra palito, minúsculo. Do ladinho você tem o mesmo, maiúsculo, só que de mão, ó, cursivo. E o minúsculo de mão, tá? Cursivo. Então você tem aqui os exemplos, né? Você tem aqui o exemplo de como utilizar. Então toda vez que você esquecer, é só olhar aqui. Por exemplo, eu esqueci como é que faz o D de mão maiúsculo. Aí tá aqui, ó. Certo? Eu não lembro do L maiúsculo, eu não lembro do L minúsculo. Como é que eu faço? Eles estão aqui. Vai ficar facinho assim para você lembrar, é só utilizar essa tabela de modelo, tá? Você pode até encadernar ela, colocar um plastiquinho em cima, colar num papelzinho mais duro, como um papelão, e fazer, né, o seu modelo, o seu molde, para sempre você estar olhando, ok? Então tá combinado. Vamos praticar bastante a letra cursiva. Quanto mais você escreve, mais atenção você tem. Mais rapidez no movimento também, certo? Isso vai te ajudar bastante. Outra coisinha, antes de eu ir lá para o exercício, é que você tem que saber a ordem do alfabeto. Como assim a ordem do alfabeto? Eu tenho que saber em que ordem que as letras estão,
Parece uma coisa simples, mas tem gente que ainda tem muita dúvida a respeito. Se esquece qual letra vem depois de qual. Isso é a ordem alfabética, tá? Por exemplo, quem vem depois do M é o N. Quem vem depois do G é o H. São coisas simples, mas, gente, é muito importante. Quando você vai organizar um documento, uma lista, as palavras de um dicionário, tudo que é bem organizado de forma oficial, gente, a lista do nome de vocês, da escola, tudo é organizado em quê? Em ordem alfabética, ou seja, na ordem do alfabeto, certo? Não pode ser bagunçado. Então, para isso, eu tenho que saber direitinho qual é a ordem do alfabeto, que assim eu vou saber qual palavra vem depois de qual, em qualquer situação que esteja organizada. Então, para treinar isso daí, ó, você tem aqui 2 exercícios, tá vendo? Ó? O primeiro exercício aqui do lado, eu vou aumentar ele e trazer ele para o lado. Você tem aqui para ordenar os nomes desses menininhos aí, ó, tá vendo? Tem meninas e meninos. O que você vai fazer? Você vai observar os nomezinhos deles. Observa a primeira letra do nome deles, tá vendo aí, ó? Alguns começam com A, outros começam com L, com B, com M, mas estão em ordem misturada. O que você vai fazer? Você vai passar os nomes deles para cá, ó, para essa parte aqui, tá vendo? Para essa parte aqui. Só que você não vai jogar lá de qualquer jeito, não. Você vai colocar o quê? Na ordem alfabética. Você vai pegar os nomes das meninas e vai colocar nesse espaço aqui, ó. E o nome dos meninos nesse espaço aqui. Só que é organizado numa lista de ordem alfabética. Por exemplo, como é que eu vou fazer isso, professora? Tem vários nomes aí, correto? Só que você não vai pegar qualquer um. O alfabeto começa com o quê? Com A. Então, eu vou na ordem do alfabeto. Eu vou procurar os nomes que tem com A. Ó, Felipe não vai ser. Inácio não vai ser. Analice. Opa! Esse aqui começa com A. Tá vendo? Então, Analice, ela vai ser primeiro. Se tiver outro nome de menina com A, você vai comparar a segunda letra. É assim que a gente faz. Então, primeiro eu comparo a primeira letra, né? Vou comparar e ver qual vem primeiro no alfabeto. Então, primeiro você vai colocar os nomes com A, depois os nomes com B, com C e assim por diante na ordem do alfabeto, certo? Aí, deixa eu dar um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu tenho um nome que de repente comece com por exemplo, Ana, certo? Mas aí eu tenho Alana. Qual que viria primeiro? Pensa um pouco. Se fosse uma lista em ordem alfabética. Certamente a Alana, sabe por quê? Ah, professora, mas as duas começam com A, como é que eu faço? Simples assim. Você vai pegar e vai observar a segunda letra. Quando nós temos a primeira letra que é igual, você vai observar a segunda letra e vai comparar a segunda letra. No alfabeto, o L vem primeiro. O L vem primeiro, não é isso? Então, você vai pegar a Lana, vai ser primeiro e depois Ana. Ela vai ser a número 1 e essa aqui vai ser a número 2, na lista em ordem alfabética, por conta da segunda letra. Já que a primeira delas é igual, eu vou comparar a segunda letra. E se a segunda letra fosse igual, eu iria comparar a terceira letra e assim por diante. É assim que a gente faz o quê? Uma comparação em ordem alfabética. Aqui do lado, nessa outra parte da tarefa, ó, você vai continuar fazendo a organização em ordem alfabética. Marque o aluno que está faltando na lista. Você tem na ordem das listas, você tem 3 listas aqui, ó. Eu separei a última lista aqui, a do meio e a primeira, tá vendo? Vamos pegar essa aqui de exemplo. Você tem o nome aqui. Alana, Carlos, opa! Tá faltando alguém aqui. E tem essa daqui.
Quem está faltando está desse lado aqui, ó, certo? Você vai marcar entre esses nomes aqui quem deveria estar aqui. Quem que deveria estar aqui, certo? Então, isso significa o quê? Que você vai ter que usar a ordem alfabética. O nome que tem que ficar aqui, ele vem depois de Carlos, depois de Alana, certo? Mas ele tem que vir antes de Juliana, antes de Juliana. Então, eu tenho que pegar um nome que comece com a letra, que fique depois da Alana e do Carlos, mas que venha antes de Juliana, ou seja, as letras do primeiro nome, do começo do nome, não podem ser letras que venham antes de C e nem depois de J. Tem que ser no meiozinho. Aí você vai observar qual desses aqui, né? Qual desses aqui que seria para colocar aqui, correto? Deu para entender? Então, você vai fazer a mesma coisa na segunda lista, certo? Só que as opções agora são outras. Você tem aqui Bruno, tá faltando aqui Caleb e Mariana. E desse conjunto aqui é o que você vai fazer a escolha. E essa última lista aqui, como você pode observar, tá faltando o primeiro, ó. Então, você vai ter que observar qual dessas palavras aqui, qual desses nomes tem a primeira letra na ordem do alfabeto que iria aqui, nesse local, né? Antes de Sara, de Sidney e de Vinícius. Viu? Não é difícil. Organizar de acordo com o alfabeto é só você ter na cabeça a ordem que o alfabeto está, né? E prestar atenção nas letras do início da palavra. Lembrando-se que se ela começar com a mesma letra, vamos supor 2, 3 palavras que começam com a mesma letra, eu vou passar a comparar, a observar a segunda letra, ok? Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima aula.